Imagine um jogo. Mas não qualquer jogo. Um onde as regras não estão escritas com tinta, mas com sangue. Onde o sorriso do seu colega pode esconder uma faca. E cada aperto de mão carrega o cálculo frio de alguém que já decidiu te ultrapassar antes mesmo de ouvir sua voz. Você acredita mesmo que pode vencer jogando limpo, num tabuleiro onde até a compaixão é arma? Eu sou Maquiavel. E não escrevi O Príncipe para cortesãos que buscavam aplausos. Escrevi para você, para arrancar a venda dos seus olhos, para mostrar que no fundo você já sabia. Bondade demais é perfume em campo de guerra. Quantas vezes você viu alguém mais esperto, menos talentoso, te ultrapassar? Não porque era melhor, mas porque sabia jogar. Isso não é injustiça, é design. É o código oculto do poder. E você está atrasado para decifrá-lo. Você acredita que ser bom basta, que basta trabalhar duro, ser honesto, ser justo, esperar a sua vez. Mas a verdade, essa sua esperança está sendo usada contra você. O mundo não premia quem merece, premia quem entende o jogo. E esse jogo não é feito de justiça, é feito de percepção, influência e força oculta. Sabe por que aquele menos preparado passou na sua frente? Porque ele entendeu uma coisa que você ainda nega. Virtude sem estratégia é um convite à ruína. Eu vi isso em Florença. Homens bons, destruídos por acreditarem demais na moral e de menos na realidade. Você é um deles? Ou está pronto para encarar o desconforto de ser o estrategista? Porque escute com atenção. Quem joga limpo num jogo sujo, já perdeu. A verdade, como eu escrevi há mais de 500 anos, não é que o mal sempre vence, mas que o bem, quando não sabe se proteger, vira palco para o triunfo dos espertos. E não, isso não é sobre se tornar cruel. É sobre parar de se deixar devorar por acreditar demais na pureza dos outros. Você quer manter sua essência? Então aprenda a defendê-la. Há mais de 5 séculos, eu escrevi O Príncipe em Exílio. Fui traído, banido, desonrado. Mas ali, no silêncio das sombras, eu entendi o que tantos negam até hoje. O poder real não grita. Ele sussurra. Os grandes não vencem porque são amados. Vencem porque fazem parecer inevitável que sejam seguidos. Eles não se impõem com força bruta. Eles dobram o jogo, antes que os outros percebam que ele começou. Você acha mesmo que os que chegaram ao topo jogaram limpo? Que cresceram apenas com esforço e bondade? Abra os olhos. O mundo é construído por lobos que aprenderam a vestir pele de cordeiro. Você já se perguntou por que tantas pessoas que falam de fazer o bem parecem estar sempre no controle? Porque a virtude se tornou espetáculo, enquanto os bastidores continuam sendo comandados pelos que conhecem a arte de manipular a imagem. O príncipe deve parecer virtuoso, mas agir com frieza quando necessário. O príncipe, esse, é o segredo que separa os amadores dos que decidem o rumo de tudo. A ilusão da moralidade sustenta o império, mas é o cálculo silencioso que ergue seus pilares. Você está pronto para isso? Ou ainda quer se iludir achando que um dia alguém vai te premiar por ser justo? Porque enquanto você hesita, duvida, espera, os outros se movem. Eles ocupam os espaços que você respeitou demais para atravessar. Você ainda pensa que vive num campo de batalha entre o bem e o mal? Deixe-me te mostrar onde está a verdadeira guerra. Nos bastidores, nos corredores onde ninguém aplaude, nas decisões tomadas sem testemunhas. Você é peão em um jogo que começou muito antes de você nascer. E a maioria das regras foram escritas para manter você no seu lugar. Sabe o que é mais irônico? As leis que você respeita foram criadas por quem não as segue. Elas existem para conter a sua ambição, para domesticá-lo, para te fazer acreditar que paciência é virtude e submissão é honra. Mas enquanto você cumpre as regras, eles moldam o tabuleiro. O príncipe moderno não pede permissão, ele toma. Você já notou? Quem fala demais sobre mérito, normalmente já herdou vantagem. Quem prega a humildade frequentemente só teme ser desafiado. A verdade nua é essa. O mundo não conspira contra você por maldade. Ele conspira porque você ainda não entendeu o jogo. E não é só competir. É reconhecer que o simples fato de não jogar já é uma derrota. Você será usado como escudo, como escada, como isca. E no final,
te agradecerão por ser tão correto. Então eu pergunto, você quer continuar sendo a peça moral num jogo cínico? Ou quer se tornar o jogador que dobra as peças, sem jamais ser percebido? Há um tipo específico de perdedor que me intriga. O que acredita que, se anunciar seus planos em voz alta, será respeitado. Esse é o erro mais doce e mais fatal. Você já percebeu? Os mais perigosos em qualquer sala são os que menos falam. Eles não precisam exibir nada, eles não pedem validação. Eles apenas agem. Enquanto os fracos gritam por atenção, os fortes reorganizam o jogo em silêncio. Quanto menos se fala, mais se controla o que é dito. Maquiavel. O general mais inteligente vence antes mesmo de pisar no campo de batalha. Não porque é o mais forte, mas porque fez os outros se enfraquecerem sozinhos. Ele não desperdiça energia. Ele divide os inimigos, planta dúvidas, cria distrações e ataca. Só quando já é tarde demais para alguém resistir. Você consegue ver isso na sua própria vida? Aquela vez em que explicou demais e perdeu vantagem. Aquela conversa onde tentar convencer só te deixou vulnerável. Pois é, o verdadeiro estrategista não grita que está vencendo. Ele faz com que a vitória pareça um acidente. E quando seus concorrentes perceberem o que aconteceu, eles já estarão fora do tabuleiro. Você quer mesmo ser levado a sério? Então aprenda. O silêncio não é ausência, é poder compactado. E quanto mais previsível você for, mais fácil será ser usado, manipulado e finalmente descartado. Você ainda acha que precisa enfrentar o inimigo diretamente? Então você ainda pensa como um amador. O verdadeiro príncipe nunca desperdiça força em quem pode se autodestruir. A suprema arte da guerra é vencer sem lutar. Sun Tzu, meu aliado no pensamento estratégico. Eu vi isso centenas de vezes. Reinos ruindo sem um único ataque externo. Impérios desabando pelas mãos dos próprios aliados. Carreiras destruídas por vaidades internas e conflitos bem semeados. Sabe por quê? Porque o mestre do jogo entende uma coisa. Dividir é melhor do que bater, e esperar é mais eficaz do que atacar. Você já viu isso na vida real? O colega que conseguiu a vaga sem competir. A pessoa que subiu, porque os outros caíram por brigas que ela nunca entrou. Acaso? Não. Arquitetura invisível. Eles não combatem. Eles alimentam egos, sopram suspeitas, oferecem promessas dúbias e depois colhem os frutos da desordem. E você, quantas vezes já entrou no meio de uma disputa que não era sua, achando que estava sendo justo, mas no fundo estava sendo usado? Pois é, o verdadeiro estrategista não é mediador. É o maestro oculto da desordem alheia. E o melhor momento para agir é quando todos os outros estão exaustos, divididos, desarmados. Você tem paciência para isso? Ou ainda reage por impulso, tentando provar o seu valor? Porque te digo, o domínio supremo é aquele que não parece ser domínio. Você acha que o poder se conquista resolvendo problemas? Não. O poder real se conquista criando os problemas certos, no momento exato, com o vilão perfeito. E depois, aparecendo como o único capaz de trazer ordem ao caos. O governante prudente nunca elimina todas as ameaças. Ele mantém algumas vivas, controladas, porque elas sustentam sua autoridade. Você já viu isso 1000 vezes, mas não percebeu. Empresas que criam escassez artificial para depois lucrarem com a solução. Políticos que deixam a insegurança crescer até o povo clamar por força. Pessoas que sabotam levemente, só para depois parecerem salvadoras. Isso é acaso? Não, é engenharia de poder. Quando você controla a origem da crise, você também controla o ritmo da esperança. Você define o herói, o inimigo e o resultado. E o melhor, as pessoas te agradecem por resolver o que você mesmo plantou. É cruel? Sim. É eficaz? Mais do que qualquer discurso motivacional. Você consegue entender o valor de uma ameaça moderada? Consegue perceber que às vezes manter o fogo sob controle é mais valioso do que apagá-lo? O povo não quer apenas líderes, quer salvadores. E o Salvador é o único que sabia que o inferno começaria às 18 horas e apareceu às 17h59 com a água na mão. Você acha que os maiores conquistadores foram apenas brutais? Você acha que os líderes mais respeitados chegaram ao topo sendo transparentes? Não, eles sabiam parecer virtuosos. E isso é muito mais útil do que realmente ser. Todos veem o que parece ser.
Poucos sentem o que és. Você entende agora? A virtude, em mãos erradas, é só mais uma ferramenta de controle. Quantos já venceram dizendo lutar pela liberdade, enquanto construíam sua prisão dourada? Quantos fingiram humildade para ganhar tempo até o golpe ser inevitável? Os estrategistas que duram são os que dominam o paradoxo. Eles internalizam as virtudes o suficiente para parecerem legítimos, mas nunca se deixam escravizar por elas. Você já viu isso? O líder carismático que se diz servidor, mas comanda com mão de ferro nos bastidores. O CEO que prega empatia, mas elimina silenciosamente qualquer ameaça. Hipocrisia? Não. É maestria. É teatro aplicado ao poder. E você ainda se incomoda em parecer duro demais? Enquanto isso, os outros posam de santos e tomam decisões que você jamais ousaria, com um sorriso no rosto. O cordeiro vestido de lobo assusta, mas o lobo vestido de cordeiro governa. Você passou por todas as lições. Aprendeu a observar, a manipular, a conquistar sem ruído. Você agora sabe quando calar, quando agir, quando desaparecer. Mas escute bem, o maior erro dos que chegam ao topo é acreditar que já venceram. Não foram os inimigos que destruíram os maiores impérios. Foram os excessos, a vaidade, a ilusão de invencibilidade. A desgraça começa quando o governante passa a acreditar em sua própria propaganda. Você já viu isso? O líder brilhante que perdeu tudo por um capricho. O estrategista impecável que caiu porque não controlou o próprio ego. Aqueles que dominaram todos, mas esqueceram de se proteger, de si mesmos. O verdadeiro príncipe constrói jaulas douradas para os próprios instintos. Cria conselheiros que ousam discordar. Mantém perto de si alguém que possa dizer: você está se perdendo. Você tem isso? Ou já se cercou apenas de espelhos que te aplaudem? O jogo não termina na vitória. Ele só muda de nível. E nesse novo nível, não se trata mais de conquistar, mas de sustentar, de não se contaminar com o próprio veneno, de não se tornar o tirano que você jurou derrotar. Se você quer ser eterno, não basta dominar os outros. Você precisa domar a si mesmo, porque todo o conhecimento que te trouxe até aqui é como fogo. Pode forjar a tua grandeza, ou reduzir tudo a cinzas.